Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Está no ar o programa Estudando a Codificação Espírita. Mas antes de começarmos o programa, vamos cumprimentar Rejane Nobre nos trabalhos técnicos. Boa noite, Rejane. Paz e luz com o Mestre Jesus. Olá, Amadeus. Olá, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer hora que estiverem aqui nos acompanhando. Maravilha. Adeus. Renato Martins, boa noite, mestre Renato, tudo bem? Paz e luz com Jesus. Boa noite, Amadeus, que Jesus nos abençoe hoje mais sempre. E vamos mais um trabalho, né, da codificação espírita, estudando o livro dos médiuns no nosso programa, todas as quintas-feiras. Muita paz para todos nós. Maravilha. Como nós dissemos, através da Web Rádio Cristo Consolador, está no ar o programa Estudando a Codificação Espírita. E hoje, quinta-feira, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estamos no ar com o programa Estudando a Codificação Espírita. Hoje, 17 de abril de 2025, e eu quero mandar um abraço todo especial para os irmãos que já estão conosco, nos acompanhando aqui através da Web Rádio Cristo Consolador, ou que vão nos acompanhar depois através do YouTube e do Facebook. E aí, como nós dizíamos, através da Web Rádio Cristo Consolador, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, parte 4, material excepcional. E aí eu devolvo a palavra ao nosso irmão Renato Martins, que vai fazer a prece, aliás, a leitura preparatória para o nosso trabalho da noite de hoje. Em nome de Jesus. Amadeus, nós temos uma novidade, a Jane também. Maravilha. A maravilha até demais. É uma bênção de Deus sobre todos nós. Amanhã, 18 de abril, tem duas comemorações. Maravilha. 169 anos dos Espíritos, né? Verdade. Amanhã. 168 anos. E outra coisa muito interessante. 4 anos, 18 anos, 4 anos, a gente já está colocando aí, a Rádio Web Cristo Consolador está completando 4 anos de existência. Então, é uma alegria muito grande nós estamos aqui nessa data, um dia que antecede o aniversário do Livro dos Espíritos, né, que foi 18 de abril de 1857, completando 168 anos, e a Web Rádio completando 4 anos, engateando, começando, certo? E estamos vivendo. E a felicidade, Renato, de fazermos parte dessa família, conduzindo esse programa, estudando a codificação espírita desde o início. Isso é maravilhoso. Muito obrigado mesmo pela lembrança. Sinceramente, estava esquecido. Até vou até perguntar a Delson quantos amigos nossos compõem a rádio
Consoladora, Cristo Consolador. Regina, você tem uma ideia? Deixa eu dar. É uma programação extensa, né? Tem vários programas por semana. Tem programas que tem Com 4, certeza. 5 participantes, né? E outras tem 1, 2, 3. Geralmente é no mínimo 2. Muitos poucos fazem programas sós. Silva Almeida, Zezé Zezé Franco. Zezé Franco. Alguns, mas de demais é 2, 3, 4, 5, depende, né? E a rádio está por aí andando. Muitíssimo obrigado mesmo, Renato, pela lembrança e região. Né? Vamos Então, escolher tudo. Vamos Estamos ler. por volta de 20, 25, 30 e poucos. Maravilha. Tá certo, Cristiano. É um pessoal Depois a normal. gente olha essa quantidade para nós podermos transmitir para todos que nos assistem. Então, vamos dar continuidade ao início do nosso trabalho. Vamos aqui no livro Caminho, Verdade e Vida. É uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, como sempre, a gente traz, ou quando tem condições, nós transmitimos de outro irmão nosso, como André Luiz, tantos outros. Então, no capítulo 80, opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, Lucas, capítulo 6, 26. Olha aí, Amadeus. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim fazia seu pai aos falsos profetas. É muito interessante. O nosso irmão Emmanuel diz o seguinte: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer no momento oportuno, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, por conta da voz de Deus, comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exaltação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, no plano de constantes chocante com a terra, não será possível aguardar todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiro. O prudente não receberá aplausos dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu piedosos ataques dos providencialistas. Mas Maria Magdala era ele o Salvador. Para Maria Magdala era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era revolucionário e perigoso. O tempo foi a única força do esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, as tuas consciências te aprovam, que te importam as opiniões levianas ou insinceras, cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores com proveitosas advertências e recorda-te que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Nosso amigo Emmanuel. Muito interessante essa opinião de Emmanuel sobre o tema, esse tema. Muita paz. Amadeus. Renato, o texto em si é extraordinário. E aí esse final aí amarra todo o contexto. Observar aí as mensagens dos caluniadores, dos mentirosos, etc. E aí, para isso, o espírita, o cristão, precisa estar em guarda, porque essas armadilhas são colocadas no caminho dele diuturnamente. Ele precisa estar em guarda. Mas tem uma coisa aí que no parágrafo anterior foi tratado também: o tempo é a escola para os esclarecimentos. O tempo é fantástico. E, de repente, a gente quer fazer as coisas tudo de uma vez só, num pacote só. E a natureza não funciona assim. A natureza dá o seu passo a passo
de conformidade com o planejamento divino. O relógio lá de lá é diferente do nosso. Mas, no cômputo geral, o texto é excepcional. Mas outra coisa que nos chama a atenção, já na leitura do Evangelho, quando ele chama a atenção para os nossos pais fizeram aquilo, ou seja, crucificaram os profetas do passado. Mas é fantástico, isso é real. Aí nós vamos entender a história do judaísmo, onde aqueles que discordavam deles eram punidos, eram perseguidos e muitos deles mortos. Por quê? Porque não é a instituição igreja, mas a instituição humana que dirigia a igreja. Eles queriam a supremacia do conceito religioso que eles defendiam. E quem discordava era inimigo. É impressionante, Renato e Regiane. Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma prece, a minha prece diária. Eu tenho uma afinidade muito grande com esse contexto, que diz o seguinte: agradeço a Jesus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graça recebidos no dia de hoje, e rogo-me conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado de que careço para alcançar a luz espiritual que me levará à categoria de Espírito de Deus. Rogo a Jesus, nosso Senhor, que abençoe os meus passos e me ilumine o caminho para que eu possa percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogo a Jesus, nosso Senhor, paz e luz para mim, assim como para todos que me são caros, e também para os meus inimigos, a fim de tê-los um dia como amigos e unidos possamos elevar os nossos agradecimentos ao Senhor. Rogo a Jesus, nosso Senhor, luz e amparo para os meus irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos hospitais e em seus lares ou abandonados, para os deficientes mentais e os encarcerados, para os famintos e os que vivem ao léu, para que consigam receber de mãos dadivosas a ajuda de que necessitam, bem como o consolo espiritual. Rogo finalmente a Jesus, nosso Senhor, proteção e amparo para todos os meus irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do Reino de Deus na Terra. Que assim seja. E que assim seja, meu irmão Renato e Regiane. Vamos com Jesus. Regiane. Vamos fazer agora a leitura de uma passagem evangélica do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Tópico: perdoai, para que Deus vos perdoe. Tem 3 tópicos, mas vamos ler. Um pouco mais longo. Vamos dizer assim. 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai celestial também não vos perdoará os pecados. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. O 3. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essa passagem está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Renato, está aí um texto que realmente nos leva a grandes reflexões. Quando nós estivermos num estágio certamente de regeneração,
amando como Jesus nos mandou que amássemos uns aos outros, inclusive os nossos inimigos, as faltas que eles cometerem contra nós certamente serão perdoadas, porque nós estamos vivendo uma perspectiva da vida espiritual. E vivendo a perspectiva da vida espiritual, essas arranhaduras que provocam em nossa pele, em nossa epiderme, não surtem efeito, não nos causa danos maiores. Agora, no momento que nós estamos vivendo ainda com a prevalência dos instintos, onde as criaturas têm propósitos muitas vezes inferiores, não veem o outro. Microfone, Amadeus. Epa. Bata de novo. Não. Então, irmãos que estão sempre na expectativa, na espreita, para tirar proveito do outro, sendo ofendidos, eles se sentem verdadeiramente esmagados, humilhados, decepcionados, porque o Não tá orgulho, bom. a vaidade, o egoísmo se apoderou deles e eles não têm perspectiva de felicidade na vida futura. Por isso é difícil perdoar. Mas a receita Jesus não apenas nos ensinou, mas acima de tudo, Deus. Amadeus, Sim. tá bem? Chegou Tá aí, certo. não? Tá bem. Tá, Regiane? Tá ok, né? Ah, agora tá. Maravilha. Baixou. Baixou de novo, né? Baixou de novo. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora, melhorou, 1, 2, 3, melhorou. O programa ao vivo é isso, né? Ah, tudo bem. Chegou. Mas vamos lá. Vamos dar um trato. E aqui agora, melhorou? Chegou? Não. Não, tava melhor e agora piorou. Esse meu headphone deve estar com raiva de mim. De mim. Se não der, a gente faz seu headphone. Vou fazer a Amém. outra. Agora caiu de vez. Caiu de vez. Olha, em relação ao tema de hoje, do Evangelho, enquanto Amadeus não chega, olha, a questão do perdão é uma das coisas mais importantes e mais difíceis que existe para todos nós, encarnados e desencarnados. Por quê? Porque o perdão, muitos de nós achamos que só pedir perdão, só dizer me perdoe é o necessário, mas não é assim. A gente pede perdão é a maneira que nós achamos que buscamos o entendimento, uma compreensão. Mas tudo isso acontece com o passar do tempo. Por quê? Porque se te perdão, mas fica alguma coisa, alguma mágoa, algum sentimento dentro de nós sobre aquela pessoa, sobre aquela pessoa que nós pedimos. Mas também acontece que vai depender de acordo com o que nós praticamos em vidas pretéritas, nessa própria vida, com aquele irmão que necessita de nós pedirmos perdão, ou perdoá-lo. Mas quando nós pedimos perdão, vai depender da condição daquilo que nós praticamos e ele recebeu algo que trouxe o sofrimento e a dor. E para que ele possa retornar a sentir-se irmãos, juntos, unidos, um ao outro, aí tem de passar tempo. Só com o ensinamento de Jesus, só com a bondade, só com o conhecimento de vida e procurarmos entender, compreender aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão convivendo conosco, e assim como estamos tentando viver a vida. A modificação dos nossos atos, das nossas ações, dentro do nosso íntimo. Não é assim chegar e dizer o perdão está perdoado. E assim vai o que nós temos que sempre buscar
dentro daqueles que convivem conosco, tanto encarnado como desencarnado. Porque conviver com os encarnados nós estamos vendo, estamos analisando, podemos estar dentro do nosso lado, do nosso trabalho, na própria sociedade que nós encontramos. E os desencarnados, que nós não tivemos a bênção da condição de termos a visão dupla, ou somos aqueles que têm a capacidade de enxergarmos aqueles espíritos que estão ao nosso lado. Mas sabemos que isso é uma bênção, né? Muitas vezes, se nós enxergarmos esses espíritos, nós podemos sofrer consequências maiores ou viver como nós praticamos tal fato. Então, a Deus, é muito interessante o Evangelho de Jesus, que diz que nós devemos sempre perdoar aqueles que nos têm ofendido, sermos aquele pacífico na nossa condição de vida para nós seguirmos em frente. Vamos lá, Mateus. Vamos com Jesus. Aí é com a dona Regiane, né? Tá baixinho. Tá baixinho ainda, é? É. Meu Deus. Sacramentado. Ok, chegou. Ora, agora vamos. Vamos. Vamos dar continuidade à leitura e estudo do nosso livro dos médiuns, que nos diz, estamos no capítulo 24, provas da identidade dos espíritos, sob provas possíveis de identidade, questão 258, que foi lida e ficou para ser relida no dia de hoje. 258. Ao passo que se recusam a responder a perguntas pueris e extravagantes, que toda gente teria escrúpulos em lhes dirigir, se vivos fossem. Eu acho que travou. A internet travou. Oi. Oi, voltou. Oi. Pode... Os seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego das palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos e particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade ressaltam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las, sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam decorrer da natureza das comunicações. Veja-se o fato referido no item 70. Eu acho que já dá para a gente dar uma conversada sobre isso. Quer começar, Renato, por favor? Não, começa, Mateus. Vamos ver. Começa aqui. Aqui ao passo que se recusa a responder a perguntas pueris e extravagantes. Veja bem, vamos trazer essa questão para o nosso dia a dia. Se você se depara com uma autoridade, um juiz, um desembargador, um deputado federal, um senador, um governador, um prefeito, pessoas extremamente ocupadas, sérias, responsáveis, conduzem um monte de gente com suas ações. Se você vai conversar com eles, essas coisas pueris, sem importância, amenidades das suas particularidades, naturalmente ele não vai responder, ele se afasta, não vai lhe dar atenção. Imagine você de repente está em contato com um benfeitor espiritual, um espírito de escola, com sabedoria, com conhecimento, imbuído de um compromisso de nos instruir. E aí você vai conversar amenidade com eles, ele também se afasta. Mas isso é dito pelo próprio Kardec. Aliás, São Luís e Kardec traduz lá no capítulo 16, se eu não estou enganado, quando fala da qualidade das comunicações. Por exemplo, um bom espírito é natural, uma fonte boa, ele vai comunicar-se, ele vai trazer boas comunicações. Mas para isso ele vai precisar de um bom médium.
porque um médium qualquer pode provocar ruído na comunicação e comprometer a essência do que o bom espírito está transmitindo. Mas você tem o bom espírito, a fonte, você tem o bom médium, o intermediário, aí você, nesse caso, no caso das perguntas e respostas que ele se refere aqui, aí você tem que ter um perguntador, um interrogador, um intérprete dessas perguntas, uma pessoa séria, e que as intenções, aí entra a questão da intenção. A intenção deve ser elevada. Você convocar um benfeitor desse para falar sobre amenidades, ele certamente não virá e nem vai responder. Aí me parece que isso aqui está sendo um desdobramento daqueles ensinamentos que São Luís traz através de Kardec lá atrás. É isso mesmo, né, Renato? É verdade. Olha, as comunicações, ela tem uma característica muito grande na sua importância de como ela é feita, como ela determina, como ela é conseguida. Por quê? Porque, na realidade, tem casos e mais casos, tem médios e mais médios. Dependendo da condição mediúnica, como você já falou, do médio, da condição vibratória de cada um de nós, é que nós vamos procurarmos desses espíritos algo que vai trazer para nós o entendimento de quem é eles, como eles estão vivendo, como eles são eles poderão trazer uma mensagem maravilhosa, pode trazer perguntas responder perguntas, dependendo da capacidade do médium, a pergunta do médium ele vai responder, na realidade, alguns espíritos com extravagância, com a maneira dele ser e de agir. Mas também existem os espíritos que fazem pergunta e ele vai trazer para nós uma resposta sensata e vai dizer que todos eles, todos aqueles que convivem ou vai se manifestar, se comunicar naquela condição do processo de uma reunião mediúnica, dizer o que realmente eles são. Olha, isso é tão Amadeus, Rejane, é tão interessante que se você pegar os livros de Chico Xavier, você sabia que todas aquelas perguntas para que eles perguntassem àqueles que estavam, vamos dizer, aqueles trabalhadores que conviviam com Chico e estavam elaborando os livros complementares da doutrina dos Espíritos, os livros que Chico trouxe, o próprio Emmanuel, todas aquelas perguntas tinham as orientações espirituais. Os Espíritos davam direcionamento àqueles perguntadores, aqueles dialogadores, através de e faziam as perguntas. Mas não as perguntas, eles tinham uma maneira de perguntar, mas aquela pergunta era filtrada para que ele pudesse, Emmanuel, dar a sua resposta adequada para adequado naquele momento. Não é assim a pessoa chegar e dizer, isso é isso, não. A pessoa tem de ter, quando é uma reunião séria para trazer o progresso da humanidade, como foi os livros de Chico, tem essa informação, tem que ter essas informações. Quando existem os programas de perguntas e respostas, vai ser de acordo com a capacidade mediúnica de cada um dos dialogadores, dos médios que estão ali dando a sua mediunidade para que os espíritos deem as comunicações, e também o contexto da própria reunião, para que venha trazer algo importante naquele momento, para que todos saiam em paz e tranquilo. Aí ele também está falando aqui na questão de fatos de particularidade nas suas vidas. Olha, isso daí, as cartas que
Chico trouxe, né, as cartas das mães que Chico trouxe, é coisa maravilhosa. Sem eles terem uma certa condição, Chico não tinha nenhum conhecimento daqueles fatos que as mães vinham em busca de um lenitivo, de algo maravilhoso, da comunicação com seus filhos, e dizia muitas coisas que só a mãe sabia que realmente era seu filho, era seu parente, era aquela pessoa que ela buscou dos amigos espirituais um esclarecimento sobre a vida deles. É muito importante o que Kardec está dizendo aqui, no possível identificação da atividade dos espíritos. Pois não, Regiane, pode falar. Alguns exemplos do que Renato estava falando, não vou falar exemplos mais específicos, mas algo como onde a família passava verões, ou onde certo objeto estava guardado, ela dizer, um relógio está guardado em tal gaveta, coisa que nem a mãe sabia, ou a pessoa encarnada sabia, e quando eles iam verificar, realmente estava, e a única pessoa que poderia ter guardado aquilo no local seria a pessoa desencarnada. São detalhes que acabam levando a dizer, não, é realmente essa pessoa. Tem até um caso, não sei se é o caso que ele está citando, aqui no final, mas o caso de eu acho que foi um capitão que desencarnou, e ele fizeram invocação, e ele pediu para retornar o pagamento de uma dívida que ele tinha com a pessoa, e a pessoa nem estava lembrando. Aí foi verificar no caderninho onde ele anotava a quem ele emprestava e pegava, e realmente o desencarnado, que a pessoa se identificou, tinha aquela dívida com ele e realmente foi paga depois de desencarnada. Aquele momento, coisas que os encarnados às vezes não teriam como controlar ou saber, e quem saberia seria o próprio dono do objeto ou da dívida, ou do conselho, alguém que acompanhou realmente eles. Amadeu? Esse é o carimbo da autenticidade. É essas coisas. E aí a complementação, como o Renato já falou, veja bem, provas recusáveis da identidade por seus caracteres. Então, imagine a maneira como a criatura escrevia, as assinaturas, por exemplo, como se dava, que deram muitas vezes autenticidade às cartas consoladoras que Renato se referiu, que Chico Xavier apresentava, ou recebia. Era assinatura, os caracteres. Revela também da linguagem. Algumas palavras, algumas expressões que são familiares. Quando a criatura desencarna, leva para o mundo espiritual. Então, repetindo aqui na condição de espírito, quem o conheceu, os contemporâneos que o conheceram, não vão ter dúvida em dizer fulano, pelas características. É realmente fantástico. Mas vamos em frente. Isso que... Pois não, pode falar. Isso que a Deus está dizendo, principalmente se a desencarnação foi recente, a morte desencarnação foi recente. Com o passar do tempo, a tendência é que o espírito lembre e recupere também as memórias e perca alguns traços de fala, mas que ele pode expressar. Mas ele pode, sim, modificar um pouco. E vai depender da forma como ele vai passar como é que está sendo a comunicação. É escrita? É por fala? Como é que ele tinha a mania de falar? Como é que ele tinha a mania de escrever? São coisas que até encarnado nós temos diferentes. Não sei se quem está nos assistindo agora, mas perceba como você fala, os seus colegas falam, e perceba como eles escrevem. Uma carta ou uma mensagem de texto. Há diferenças, às vezes gritantes. Perfeito. Vamos lá? Maravilha. É por aí que a gente anda. Vamos com Jesus. 259. Em meio emprego, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica,
Um meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é realmente quem diz ser. Sucede frequentemente que o que se apresentou com um nome usurpado recua diante do sacrilégio e que, tendo começado a dizer, afirmo em nome de, para e traça, colérico, riscos sem valor no papel, ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ladeia a questão mediante uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou então, atesto, em nome de Deus, que sou o mesmo eu quem vos fala, etc. Alguns há, entretanto, nada escrupulosos que juram tudo o que se lhes exige, e se lhes exigir. Um desses se comunicou a um médium, dizendo ser Deus. E o médium, honrado com tão alta distinção, não hesitou em acreditá-lo. Vocês querem comentar? Posso continuar? Eu acho que já dá para a gente comentar. Quer começar, Renato? É outra passagem muito interessante, né? Porque, na realidade, nós estamos aqui conversando sobre a questão de comunicações de espíritos que nós, às vezes, não temos a sensibilidade de nós sabermos quem eles são. Então, você pode dizer que é A, que é B, que é C. Ele pode dizer que é um grande escritor, que não seja. Ele pode dizer que ele pode ser um grande poeta, e não é. E daí dizer que, aí, quando alguém está testando... O extremista que disse que era Deus. Aí ele diz que realmente fica naquela condição de eu sou. E diz que é em nome de Deus. Pelo amor de Deus, sou eu que estou falando. E realmente não é. Então, por quê? Porque existem muitos espíritos que nós sabemos que são astuciosos, são espíritos inteligentes, que podem transmitir, por exemplo, o espírito que procura enganar a si mesmo, né? E tentar enganar os outros, se fazendo passar por um poeta, por um escritor, por um jornalista, por qualquer pessoa, um sociólogo, um filósofo, e assim vai. Então, com isso, nós aí vamos ter a consciência daquilo que realmente ele porque muitas vezes nós temos a consciência de quem são esses espíritos nobres, e eles, às vezes, caem em certa situação que a gente diz que nasceu. E realmente ele fica naquela situação delicada, e realmente quer se passar mesmo, e não sou eu. E daí, dizer é uma coisa, ser é outra, né? A realidade é essa. Mas, meu Deus, a gente tem de sempre olharmos da melhor maneira possível as comunicações dos nossos amigos espirituais. Perfeito. Porque do lado de lá tem um jogo de interesse tão grande ou maior do que o do lado de cá. É muita coisa. Mas, Renato, você lembrou uma coisa muito importante do texto de Rejane. Uma coisa é você, eu afirmo em nome de Deus que sou Amadeu Ferreira de Araújo. Isso é uma afirmação, eu estou afirmando. Agora, eu certifico em nome de Deus que sou Amadeu. É completamente diferente, eu não me comprometo. Eu apenas, no meu conceito, eu certifico que sou. É diferente de eu afirmar que sou e eu certificar que sou. O texto é realmente extraordinário, mas a perspicácia, como a espiritualidade orientava Kardec, ele colocava essas entrelinhas. E aí, ainda domingo passado, eu viajando com o irmão e a gente conversando sobre essas coisas, e ele levantava vários questionamentos. Não, porque isso é afirmação de Kardec,
Porque isso foi Kardec que fez. Os espíritos não disseram isso. Gente, Kardec não fez uma obra dele. Ele não fez ele não codificou a doutrina dele. Veja que a gente se depara com determinados tópicos onde lá no capítulo que nós estamos estudando no sábado, Renato, nós passamos na semana passada por um tópico bem interessante, quando é questionada a questão dessa autenticidade, da autenticidade. Aí a gente vai descobrir que esse espírito, Kardec recebeu as orientações, escreveu lá uma relação das opiniões que ele gostaria de colocar. Aí a espiritualidade refez aquela relação sinóptica, e aí no final ele diz, esse trabalho não é meu, é da espiritualidade. Veja a simplicidade. Ele disse, não, isso aí eu fiz porque recebi inspiração de São Luís. Não, ele diz lá, o trabalho não é meu, é da espiritualidade. É um trabalho de Erasto e de Sócrates, falando sobre aqueles ensinamentos, e ele, com a maior naturalidade, fez de acordo com a projeção da espiritualidade, não de acordo com o que ele fez, que ele tinha proposto, e ele confirma que o trabalho não é dele. É o que nós vamos vendo aqui, nesse contexto. Uma coisa é afirmar, eu sou, ou eu fiz, e outra coisa, eu atesto que fulano fez. Atestar é apenas, você vê lá, por exemplo, você vai num cartório, reconhecer firma. Ou você faz presencial, e aí ele pega lá a sua assinatura e confere no documento, ou então você faz por comparativo. Eu atesto que a assinatura é de fulano. Mas você não tem absoluta certeza que é. Eu acho que é por aí que a gente anda, né, Renato? Amadeus, porque é o seguinte, Kardec, ele, por ser um grande espírito, um espírito nobre, de grande conhecimento, realmente ele, por ser uma pessoa muito estudiosa, de muito conhecimento, um espírito altamente, uma envergadura muito grande espiritual, realmente tinha dentro de si algo que para ser transmitido na sua melhor fidelidade possível, na maior fidelidade possível do ensinamento de Jesus. Não vem me dar opinião, não. Fica conversando aí com os espíritos todos. Então é o seguinte, os espíritos têm comunicação, por exemplo, uma pergunta qualquer que Kardec fazia. Kardec perguntava em Leão, a um médico, mandava para uma cidade vizinha, para fazer outra pergunta, a mesma pergunta a outro médico. O espírito dava comunicação lá nessa cidade, às vezes mandava até para o exterior, para a Suécia, perguntas para outros países, aquelas perguntas, e realmente retornava a pergunta com a resposta. E daí ele fazia um filtro o entendimento daquela pergunta. Mas o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí, se nós pegarmos outros espíritos, deram a sua resposta totalmente com a mesma qualidade, com a mesma, vamos dizer assim, igual no seu conteúdo de amor, de paz, de harmonia, e daí ele chegava e praticou, trouxe a doutrina dos espíritos. Como nós sempre falamos aqui, se alguém pegar a pessoa que chega e diz, Kardec fez isso, você pergunta, leia o livro O que é o Espiritismo, que tem uma passagem na sua biografia, que ele diz que, que ele estava fazendo e tinha a influência do mundo espiritual sobre o mundo material. Da pancadinha, né? Quando ele estava fazendo uma aula, fazendo uma parte do livro dos Espíritos. Outra coisa que a gente pode chegar para essas pessoas e dizer, por que Kardec botou lá no capítulo 6, o advento do Espiritismo, que foi Jesus? Porque ele foi prudente. Ele não ia chegar aí e colocar. Eu estou olhando para 3 anos.
Lavei. Eu lavei. Então, Eu passei sabão. então vamos entender o seguinte: as comunicações espirituais vai depender muito das condições vibratórias de cada um. Tem espíritos que estão ao nosso lado, às vezes, traz uma mensagem boa, boa. Às vezes, tem espíritos que não têm uma certa condição, mas estão dando comunicação, e a gente, às vezes, agradece a Deus pela comunicação daqueles espíritos, e daí a gente começa a pedir a Deus, a Jesus, que sempre nos ilumine aqueles que estão ao nosso lado, para que eles possam dar uma boa comunicação e possam evoluir como nós estamos tentando evoluir. Uns evoluem encarnado e outros evoluem no mundo espiritual. Então, disse, no mundo espiritual, no mundo espiritual a pessoa evolui? Evolui. Evolui porque um dos exemplos que você tem, Amadeus, da evolução no mundo espiritual, quem foi André Luiz? André Luiz foi aquela pessoa que foi um médico que só fez uma consulta, 2 consultas, ou 1000 consultas, vamos dizer assim, e quando chega na espiritualidade daquele jeito, ele passou 8 anos na faixa umbralina. Aí, quando dá fé, com o passar do tempo, a partir de 1930, 40, aí começa a escrever esses livrozinhos, né, através de Chico. Ele não evoluiu, não? E muito. O microfone está fechado. O microfone está fechado, Amadeus. Agora complicou. Certo, chegou. Ok. Então, é isso que a gente vê. Os espíritos têm sua condição espiritual de evoluir no mundo espiritual. Mas, se nós temos que pagar, temos que processar alguns passos que nós temos que dar na nossa vida, nós temos que vir aqui reencarnar com essas bênçãos de Deus, de Jesus, de nós. Maravilha, Renato. Ok, não, né? Eu vou passar para a Rejane para tocar, que eu estou brigando aqui com o sistema. Pode continuar, Rejane, pode passar os próximos slides. Vamos dar continuidade à questão 259. Então, o espírito se identificou como Deus. O médium honrado, com tão alta distinção, não hesitou em acreditá-lo. Evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse: não. Amadeu caiu. Eis então Jesus? Isso não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Bem-vindo de volta. A internet está aprontando com a gente. Vamos em frente, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade. Não sou Deus, mas sou seu filho. És então Jesus? Isso não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousas, não obstante, afirmar que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Querem comentar? Posso? Não, é outro. Continue. Deve-se concluir daí que o recusar um espírito afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, mas também que, se ele o afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. Na verdade, não é uma prova certa, mas é um compromisso grave para ele. E aí, esse espírito que foi evocado não era um imbecil qualquer, um espírito que já tinha conhecimento. Ele não se comprometeu. Não sou Deus, mas sou seu filho. Olha que escapulido, o cara sai pela tangente com a lisura de quem está ensaboado. Aí pergunta, és então Jesus?
Isso não é provável. Ora, é brincadeira. Como ele é esperto, como ele saiu pela tangente, dando uma resposta que deixa qualquer pessoa menos esclarecida consciente que ele está confirmando, quando na verdade não está coisa nenhuma. Está fazendo jogo de palavra. Ele não assumiu o compromisso de ser Deus e nem de ser Jesus. Saiu pela tangente. Mas por que isso? Por que falar-se em nome de Deus? Isso é um peso muito grande, é muita responsabilidade. E está lá nos 10 mandamentos, não usar o nome de Deus em vão. Então, o fato de ser um espírito leviano, preguiçoso, presunçoso, qualquer coisa dessas coisas, ele está no mundo espiritual fazendo estripulia, como dizia minha avó, não significa que ele não tenha na sua consciência o respeito e a responsabilidade quem é Deus ou que é Deus. Ele tem sim. Ele pode não utilizar na nossa relação espírito-matéria que nós convivemos, estabelecemos, mas ele sabe o que está fazendo, ele nos compromete. Não é isso mesmo, Renato? É verdade, porque a questão espiritual, a questão, como já falamos aqui, é que cada espírito tem seu grau evolutivo. E nós temos aqui espíritos que podem trazer, nessa invocação, nesse caso aqui, que ele diz que é Deus, ele pode dizer, no final, como você disse, não sou Deus, mas sou seu filho. É porque ele é tão inteligente que vós sois Deus, segundo a sua semelhança. Então ele pode chegar e dizer, eu sou Deus, segundo a semelhança dele, quer dizer, eu sou um filho dele, né? Aí você chega nesse ponto de entender quem é esse espírito. É um espírito evoluído ou um espírito altamente sábio, intelectual, aquele que poderia chegar e dizer o que quer dizer e ter conhecimento. Então você pode chegar e dizer que... Diga, Regiane. Tem que lembrar aí que o fato dele ser intelectualmente evoluído não quer dizer que ele é moralmente evoluído. Certo, é sempre bom lembrar. Não, você ele pode ser muito inteligente. Realmente você completou realmente o raciocínio que estava faltando. Que a questão da moral. Então, o espírito pode ser inteligente, mas não tem a moral, mas tem o conhecimento. Olha, eu já disse, tem alguns amigos que dizem assim, nós temos várias religiões, para você espírita, para discutir com certos religiosos, uns têm maior conhecimento da Bíblia, outros não. Por quê? Uns estudam, outros não. Então, muitas vezes vai ficar a pergunta, nós fazemos algumas perguntas, eles fazem algumas perguntas, eles têm conhecimento de causa, porque leu a Bíblia. Apenas nós estamos aqui, a Bíblia, normalmente eles pegam do pé da letra, e pode ter algumas explicações. E a doutrina do Espírito não, ela é vasta e ela tem um discernimento de acordo com a capacidade evolutiva do Espírito. Como se diz. Sabe... Quem sou eu? Para uns é Elias, para outros, Jeremias, ou um dos profetas. E para você, Pedro, quem sou eu? É o Filho de Deus, homem, né? O Filho de Deus encarnado. Ele disse, não foi você que disse, mas a espiritualidade amiga trazendo essa mensagem através de você. Então, quer dizer, tudo isso influencia nas questões do conhecimento espiritual de cada um. Então, se nós temos aquela condição de dizer e ter conhecimento, é muito importante. Como aqueles casos que nós encontramos. Dizer o seu nome, eu sou João de Deus. Quem é João de Deus? João de Deus. E aí? Quem és tu? Então, vamos chegar àquele ponto que brilha a vossa luz. Né? Vós sois Deus. Então, nós temos essa condição. Então, é muito, para nós concluirmos nosso raciocínio, é que esse espírito tinha um conhecimento muito grande
daquilo que estava buscando naquela reunião. Mas a sua eficácia deveria passar pela análise, para ver se aquela análise, como são feitas normalmente, saber que se aquele espírito realmente traz a sua mensagem verdadeira. Porque nós podemos chegar e dizer algo que está errado. É como nós da doutrina dos espíritos, a gente escuta, mas nós temos a base de tudo. Vai para Kardec, né, meu Deus? No final, vai aí, Kardec, E e é olha que exatamente essa base, Renato e Rejane, que a gente tem com o compromisso da questão do horário. Nós estamos em cima da hora. Renato, muitíssimo obrigado mais uma vez pela feitura do programa. Rejane, muito obrigado, minha querida, pela condução dos trabalhos e a sua participação. Obrigado aos irmãos e irmãs que estão conosco, que nos acompanharam depois pelo YouTube e Facebook, e com certeza na próxima semana, em nome de Jesus, eu digo certeza da nossa vontade, vamos depender da vontade do Pai. Mas estamos propostos, na próxima semana, estarmos juntos novamente a partir das 20 horas, aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Renato e Rejane, suas considerações finais e encerramento. para aqueles que chegaram depois de nós ter começado nosso programa, amanhã é o dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos está completando 168 anos, através de Allan Kardec, Trans para a Humanidade. Seu primeiro livro tinha 53 perguntas, 52 perguntas, e daí foi aumentando com o tempo até chegar a 1019 perguntas. Então, o início foi 52 perguntas, 52, 53, vamos dizer assim, ou 52. Então, com isso, é uma felicidade muito grande nós estarmos aqui reunidos com essa doutrina maravilhosa que nos dá a alegria de entendermos como é a própria vida, a doutrina do Espírito, porque o cristianismo redivive. Em segundo lugar, que nós, amanhã também, a nossa querida Rádio Web Cristo Consolador, através do nosso irmão Delcio Soares, e aqueles que compõem um trabalho maravilhoso dentro dela. O próprio Delcio chegou um dia e disse mesmo assim para um amigo espiritual, um dos amigos que ele orientava, que aquele achava, disse: vocês estão começando a trabalhar agora, vamos para frente. Então, tem muito trabalho para se fazer, quer dizer, já faz 4 anos. Abençoe nossa irmã Delcio, nossa irmã Marília, nossa irmã Silva, né, que está no comando, e tantos outros amigos espirituais que estão conosco desde o início da nossa querida rádio, Web Estação Cristo Consolador. Rejane Noves. Obrigada a todos que trabalham nessa rádio, obrigada a todos pelo trabalho, encarnados e desencarnados. E vamos dizer assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, ó Mãe, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, filhos e filhas do teu coração, agora na hora das nossas alegrias e tristezas. Roga sempre por nós. Envia teus espíritos consoladores, mensageiros, a proteger e orientar todos os trabalhadores da seara do teu Filho bem-amado. E agradecemos por todo o carinho e amparo. Obrigada por tudo. E até a próxima. Que assim seja. Microfone, Amadeus. Liga o microfone. boa noite, Brasil! Ótimo, agora foi. Até a próxima. Ei, Até a lá, próxima. indo para a rodoviária pegar minha cunhada. Páscoa,
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.